Cada homem um guerreiro, livro 2, casamento e criação de filhos. Lição 4, a esposa ferida. Janice era filha única. Durante a infância e adolescência, frequentemente sentia-se muito só. Seus pais tiveram dificuldades para conceber e seu nascimento pareceu um milagre. Depois de muitos anos de tentativas, eles já estavam com quase 40 anos quando ela finalmente nasceu. A mãe de Janice era extrovertida e amava pessoas. Seu pai, porém, era o oposto. Ele não era dado a demonstrar emoções, às vezes era ríspido e nunca demonstrava afeto, seja verbalmente, seja abraçando sua garotinha. Janice não se lembra de ele ter dito alguma vez "eu te amo" ou que ela era especial para ele. No ensino médio, Janice era profundamente insegura a respeito de sua aparência, embora fosse muito bonita. No segundo ano, ela teve o primeiro namorado, um rapaz do 4º ano chamado Rodrigo. Em seus braços ela descobriu um sentimento de amor e contentamento que nunca sentira antes. Ao lado dele, toda a solidão se evaporava. Ele foi o seu primeiro amor e sua iniciação ao sexo. Quando começaram a fazer sexo, parecia não ter controle. Foi assim por 8 meses até que Rodrigo foi para a faculdade em outro estado. No início, ele telefonava regularmente, mas de repente terminou o namoro e Janice descobriu que ele estava saindo com outra moça. Ela ficou com raiva, sentiu-se usada, descartada e deprimida. Começou a se perguntar se o relacionamento deles realmente fora por amor. Será que Rodrigo ainda estaria interessado nela se ela não tivesse feito sexo com ele? Janice sentiu que havia perdido algo muito precioso, mas não tinha certeza do que era. Em meio à sua dor, ela desejava experimentar novamente aquele sentimento especial de ser amada e querida. Seu pai percebeu sua tristeza, mas não disse nada. Em poucas semanas, um rapaz de quem ela sempre tinha gostado a convidou para sair. A empolgação, a emoção de ser desejada tiveram efeito semelhante ao de uma droga poderosa. No segundo encontro, ela se entregou novamente. Ao longo do ensino médio e da faculdade, um padrão se estabeleceu. Ela se entregava para se sentir amada, e a moeda de troca sempre era o sexo. Quando a emoção de ser atraente desvanecia, Janice desmanchava o namoro. A sensação de ser desejada e a empolgação de um novo amor eram emoções viciantes. Isso continuou até o penúltimo ano da faculdade, quando ela começou a desejar algo mais duradouro. Quando o rapaz com quem namorava fugiu, um sentimento de profunda tristeza e vazio tomou conta dela. Ela sentia como se tivesse entregado um pedacinho do seu coração em cada relacionamento. E agora não havia sobrado nada, nem a adrenalina de ser desejada preenchia mais o vazio do seu coração. A empolgação e a emoção de ser desejada tinha efeito semelhante ao de uma droga poderosa. No penúltimo ano da faculdade, Janice conheceu Camila, que a convidou para um estudo bíblico. Os pais dela iam à igreja no Natal e na Páscoa, mas Janice conhecia pouco da Bíblia, então aceitou. Em poucos meses, Janice entregou seu coração a Cristo. Pela primeira vez na vida, ela experimentou um novo tipo de amor. Primeiro, ela sentiu por parte das moças do seu grupo de estudo bíblico. Ao passar mais tempo com Jesus, ela sentiu o amor de Deus, a aceitação e o perdão de Deus. Numa conferência cristã durante o último ano, ela conheceu Eduardo. Seus olhares se encontraram e quase instantaneamente apaixonaram-se um pelo outro. Eles se casaram 6 meses depois, logo após a formatura. Durante os 10 anos seguintes, Eduardo e Janice tiveram 2 filhos e estavam profundamente envolvidos na igreja. Frequentavam um grupo de estudo bíblico para casais. Eduardo trabalhava na recepção e Janice na escola dominical. Assim, os 2 filhos foram para a escola. Ele voltou a trabalhar fora. Eduardo tinha um bom emprego, mas com a família crescendo, eles precisavam de uma casa maior. Ela havia desenvolvido um mecanismo de compensação em que se entregava aos homens como uma forma de amortecer a dor. Sem que Eduardo soubesse, Janice enfrentava uma luta interior. Ela amava o seu marido e fazia um sexo regularmente, mas dentro dela havia um impulso que ia ganhando força.
Janice ansiava pela excitação e emoção de um novo amor. Esse sentimento cresceu até que ela se viu tendo um caso com um colega de trabalho. Durou apenas poucas semanas, mas Janice sentiu-se tão culpada que contou para Eduardo. Eles procuraram um pastor e aconselharam-se com ele. Eduardo estava profundamente magoado, mas disse que conseguiria perdoá-la e eles puderam superar a crise. 2 anos depois, Janice teve outro caso com outro colega. Dessa vez, Eduardo ficou furioso, mas não tinha certeza do que deveria fazer. Foi quando ele me ligou. Eduardo e Janice continuam juntos, seus 2 filhos estão casados e têm filhos. Janice passou por 3 anos de aconselhamento que a levaram a descobrir a profunda ferida causada pelo pai emocionalmente ausente. Ela desenvolveu um mecanismo de compensação que se entregava aos homens como maneira de amortecer a dor. O motivo dos casos não era o sexo, Eduardo ou o casamento, mas a sua necessidade de sentir-se desejada, procurada e valorizada. Eduardo levou um bom tempo para voltar a confiar em Janice. Ele teve sua própria jornada espiritual e as lições que Deus queria que ele aprendesse. Depois de muito tempo, Eduardo começou finalmente a entender a ferida de Janice. Antes dos casos extraconjugais, eles faziam sexo regularmente e isso fazia pensar que o relacionamento estava bem. Ele não percebera o profundo anseio de Janice para sentir-se valorizada e querida. Ela queria se sentir amada pelo que era e não somente por sua capacidade de oferecer sexo a um homem. O sexo era muito semelhante aos relacionamentos anteriores, nos quais ela sempre se sentia desvalorizada e vazia. Questões. Escreva 3 observações sobre a história acima. Que papel o pai de Janice desempenhou no problema de promiscuidade dela? O que Eduardo deveria ter feito quando Janice teve o primeiro caso? E no segundo? Em sua opinião, por que Eduardo não percebeu as lutas interiores pelas quais Janice estava passando? Tópico. As feridas trazidas para o casamento. Ferida é um termo relativo. Algumas pessoas, homens e mulheres, foram tão profundamente machucados durante a infância que passam a vida inteira tentando compensar a dor. Outros, pela graça de Deus, foram criados em lares que se encontraram carinho, cuidado, amor e mensagens verbais de incentivo. A maioria de nós está em algum lugar no meio das 2 situações. Toda esposa ferida já foi uma garotinha do papai e ele exerceu uma enorme influência em sua vida. Uma menina adquire seu senso de valor, dignidade e autoestima por parte do seu pai. Toda garotinha aprende primeiro a praticar a sua feminilidade com ele. Se você está criando uma menina, sabe que a ligação especial se estabelece entre o papai e sua filhinha. Para uma mulher, o relacionamento que ela teve com o pai, o primeiro homem de sua vida, cria um mecanismo que determinará o tipos de homens com quem ela se relacionará e como ela interpretará o que é amor. Isso não significa que nós, homens e mulheres, possamos atribuir aos nossos pais a responsabilidade pelas decisões ruins que tomamos. Assim que um pai tenha deixado um vazio em nossa vida, cada um de nós escolhe como preenchê-lo. Como vimos na lição 1, os fatores culturais exercem uma enorme influência à medida que uma menininha se torna mulher. Infelizmente, a lavagem cerebral cultural que ela recebe pode ser imensamente destrutiva. Em algum momento da história, os homens perderam a vontade de proteger a pureza sexual de suas filhas. Agora, a sexualidade feminina é explorada para fins lucrativos e todos perdemos com isso. Quando um homem traz as suas feridas emocionais para o relacionamento conjugal, somando-as à sua esposa, a probabilidade do casamento fracassar é grande. Texto. Querido papai, meu professor da faculdade diz: um pai é um elemento mais importante na formação do caráter de uma criança. Portanto, a culpa é principalmente sua. Mas mesmo assim, feliz aniversário, sua filha. No entanto, bem no meio desse vulcão de dor, a ponto de explodir, entra Jesus na confusão que fizemos na nossa vida. Ele chega sem condenação, mas com graça, amor e poder para curar. Obviamente, isso pode levar algum tempo, talvez anos. Mais uma vez, o homem é a chave. Porque dentro de cada esposa ferida há uma garotinha querendo ser amada e cuidada.
Se ela não recebeu isso do seu pai, a necessidade de estar segura de seu amor é ainda mais intensa. Muitos homens se revoltaram contra o que pode parecer tremendamente injusto: ter seus sonhos de casamento destruídos pela dor oculta de sua esposa. Alguns homens inconscientemente esperavam que o casamento fosse um lugar em que sua própria dor seria curada, apenas para descobrir que sua esposa está profundamente ferida. E mais uma vez os dois carrapatos sem cachorro. Mesmo que sua esposa esteja profundamente ferida emocionalmente, é incapaz de cumprir seu papel bíblico de esposa. Isso não lhe dá permissão para desobedecer a Deus. Você ainda precisa obedecer à ordem de amá-la, tratá-la com carinho e entregar sua vida por ela. Sim, pode parecer injusto, mas Jesus entende o sofrimento injusto. Ele prometeu recompensas eternas por sua obediência, especialmente em circunstâncias difíceis. Se você não cuidar de sua esposa ferida, quem cuidará? Texto. É louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga com justiça. 1 Pedro 2, 19 e 23. Jesus compreende a dor do sofrimento injusto. Nunca existe desesperança quando Jesus é o nosso foco. Embora às vezes possamos perder a esperança, sua graça sempre está à sua disposição. E é somente por meio de Jesus Cristo que a cura pode acontecer. Questões. Qual é a sua opinião quanto à capacidade de Jesus para curar um casamento com feridas? Como você aconselharia um irmão em Cristo cujo casamento está profundamente abalado por causa de uma esposa emocionalmente ferida? E por que seu sonho de um casamento maravilhoso está sendo destruído? Se nada lhe vier à mente, leia a lição 3. Qual é a opinião sobre a seguinte afirmação? Mesmo que sua esposa esteja profundamente ferida e incapaz de cumprir seu papel bíblico de esposa, isso não lhe dá permissão para desobedecer a Deus. Você ainda precisa obedecer à ordem de amá-la, tratá-la com carinho e entregar a sua vida por ela. Explique e prepare-se para compartilhar com o grupo. Na lição 2, examinamos a ordem de Efésios 5:25, segundo o qual maridos devem entregar sua vida por sua esposa. Nessa semana abordaremos outro assunto-chave para compreendê-las. Compreendê-las. Sei que muitos homens sentem que entender sua esposa é pedir o impossível. O livro de John Gray, Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus, vendeu milhões de exemplares. Mas Deus não nos destinou ao fracasso ao dar essa ordem. Quando Deus nos deu instruções em 1 Pedro 3,7, Ele tinha algo muito específico em sua mente: seu crescimento como homem. Vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3,7. Questão. Medite sobre essas frases essenciais de 1 Pedro 3,7, usando o método destaque de palavras interessantes. O que elas significam? Como você pode aplicá-las em sua vida? Palavras. Convive com sua mulher. O que significa como aplicar? Sejam sábios. O que significa como aplicar? Tratem-nas com honra. O que significa como aplicar? Não sejam interrompidas as suas orações. O que significa como aplicar? Questão. Reescreva 1 Pedro 3,7 com suas próprias palavras. Prepare-se para compartilhar. Como o fato de você compreender sua esposa afetará seu casamento? Como isso transformará você? Tópico. Um presente especial no casamento. Deus reservou a cada homem um presente especial no casamento. Por
porque dentro de cada mulher existe um anseio dado por Deus para se sentir valorizada por seu marido. Outra tradução da palavra grega, traduzida por honrada, em 1 Pedro 3:7, poderia ser preciosa. Sua esposa deseja sentir-se valorizada, reconhecida, apreciada, amada, necessária e preciosa. E ela anseia receber essas mensagens de seus lábios. Homens, vocês querem tornar-se homens que Deus quer que sejam? Então tratem sua esposa de forma que Deus ordenou, da forma que Deus ordenou. Aprendam maneiras específicas de comunicar com ela, como ela é preciosa para vocês. Considerem sua tarefa semanal dada por Deus, dizer ou fazer pelo menos uma dessas coisas por sua esposa. Escreva pelo menos 3 coisas que você pode fazer por sua esposa para que sua esposa se sinta amada, querida e preciosa. Qual delas você vai fazer nessa semana? Possíveis aplicações. Diga a ela todos os dias: eu te amo. Traga-lhe flores sem motivo especial. Passe o aspirador na casa só porque isso precisa ser feito. Lave os pratos ou limpe o banheiro para dizer: eu te amo. Aprenda a tocá-la sem insinuações sexuais. Descubra qual é a linguagem do amor dela. Use-a frequentemente. Às vezes nossa esposa está tão ferida que não consegue sentir nosso amor mesmo quando nos esforçamos para transmitir a mensagem. Muitos conflitos resultantes podem exigir ajuda profissional. A seguir, alguns princípios para lidar com os conflitos causados por mágoas muito profundas. Tópico: lidar com o conflito em um casamento ferido. O primeiro passo para lidar com o conflito em casamentos feridos é definir a raiz dele. As pessoas carregam feridas emocionais profundas. A ferida é como um vulcão a ponto de explodir. Essa dor pode ser detonada sempre que um acontecimento semelhante ao original toca a ferida. No subconsciente, esse acontecimento aciona um gatilho de um surto emocional, muitas vezes pior do que um evento que provocou aquela reação. Quando há explosão emocional, em geral, as pessoas não associam a situação do presente à ferida latente causada anos atrás. Faz muito mais sentido culpar uma pessoa do tempo presente do que aceitar a dor que sente como um eco histórico da ferida original. Como reagir? Reavalie o conflito, veja-o como um gatilho que reacende a dor de sua esposa, veja o comportamento ofensivo de seu cônjuge como o transbordar de sua ferida. Lembre-se de que ela não teve controle sobre a infância dela. Ela não pediu para ser abandonada, abusada, rejeitada ou envergonhada. 3. Livre-se da mentira de que um cônjuge é responsável pela felicidade ou infelicidade do outro. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Cristo e na certeza de estar na vontade dele para a nossa vida. 4. Deixe a estratégia enganosa de tentar mudar seu parceiro para fazer você feliz. Essas tentativas se originam na mentira do número 3 acima. 5. Esforcem-se para entender a relação entre os conflitos de hoje e suas feridas pessoais. É fácil pressupor erroneamente que sua dor atual seja consequência de relacionamentos atuais. Muito raramente, essa é a razão dos conflitos profundamente enraizados. 6. Encontre um conselheiro competente ou outro recurso para ajudá-lo a concentrar-se em sua própria cura em vez de permanecer aprisionado à mentira de que sua dor é responsabilidade de seu cônjuge. Algumas pessoas impedem o processo de cura porque insistem em culpar o cônjuge. Recado especial. Essa lição é dedicada aos homens casados com mulheres profundamente feridas. No entanto, alguns casamentos o marido também carrega feridas profundas, ou é o mais ferido dos dois. Esses princípios funcionam em ambos. Questão: o que você tem a dizer a respeito desses pontos sobre reações a conflitos? Com o que você concorda ou discorda? Prepare-se para compartilhar. Recapitule a lição e organize os seus pensamentos. Anote abaixo os pontos a relembrar mais importantes da lição. Prepare-se para compartilhar o que escreveu. Pontos que outros compartilham e desejam lembrar. Tarefas da próxima semana.
Coloque 1 Pedro 3,7 no bolso dos versículos. Na próxima semana abordaremos o tópico criação de filhos. Faça suas horas devocionais com base no livro de Provérbios, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Todos eles começam com a frase: filho meu. Leia um desses capítulos e comece a pensar sobre os princípios de criação de filhos. As próximas lições exigem mais leitura. Use uma caneta colorida ou sublinhe para facilitar a tarefa ao escrever seus pontos a relembrar.